olha, tá bom, ok, nós vamos importar de vocês, ou vamos falar com os estaleiros para importar de vocês, o que nós dizemos para eles é o contrário. Meus amigos, tentem se estabelecer no Brasil, utilizar empresas brasileiras, façam uma ponte com as empresas brasileiras já existentes, ou então instalem empresas brasileiras novas e vão produzir esse produto aqui no Brasil, porque a gente tem necessidade urgente de produzir esses equipamentos no Brasil e não importá-los. E vai para frente, na frente tem equipamentos auxiliares, por exemplo, disponibilidade nacional, potencial também. E alguma coisa aí, separador de água e óleo, por exemplo, que é importada. São poucos fabricantes no mundo, não há muito interesse em fabricar isso com o nível que a gente precisaria. No Brasil, nós tínhamos esses separadores fabricados aqui, algumas coisas dessas eram fabricadas, mas fabrica com tanta importação que não tem cabimento, você tem muito mais necessidade de importar, de fabricar no Brasil tantos outros itens, que o esforço pode ser feito direcionado para essas empresas que vão fabricar no Brasil esses equipamentos em maior quantidade. Havendo escala, e agora há escala, né? Quando nós vimos aquela quantidade de equipamentos a serem construídos no Brasil, em termos de plataformas, navios de apoio, etc., navios sondas, há agora uma escala razoável que encoraja os fabricantes nacionais a virem investir aqui. Haja vista que o Naval é procurado quase que diariamente, pelo menos uma vez por semana, por investidores estrangeiros. Neste momento está havendo uma visitação de investidores espanhóis. A SUAP já estiveram a semana passada nos estaleiros aqui do Rio de Janeiro, da região do Grande Rio, e hoje estão em Recife, visitando o estaleiro Atlântico Sul e visitando aquela área lá da refinaria e do SUAP Global, justamente por isso, interessados na fabricação em conjunto com brasileiros, porque nós não estamos estimulando a importação. Nós estimulamos que haja uma parceria entre o produtor nacional e o produtor estrangeiro. Quem estiver interessado, vem para cá, investe, trabalha com o fabricante nacional que já existe, capacita o fabricante nacional, amplia suas instalações, entra com a tecnologia, entra com dinheiro, entra com know-how, e vamos fazer o trabalho aqui no país, por brasileiros, dando emprego aqui. Muito obrigado. Essas listas eu não quero corrê-las muito exaustivamente. Esse material vai ficar à disposição dos senhores a partir de agora. Então é só correr essas macros aí, verificar e acompanhar isso aí. Vocês vão ver que tem muitos casos em que aparece potencial e outros casos que aparece sim, por exemplo, ali, ó, naquela ali aparecem motores ali, ó, garrafas de ar principais, serviços gerais, ar de controle, emergência, tudo pode ser feito no Brasil e já até existem produtores nacionais. Materiais e equipamentos, por exemplo, para habitação. A parte de ventiladores, praça de máquinas, potencial, exaustores também, e uma parte é importada, né? Grupo destilatório, por exemplo, aquele sistema de transformação da água salgada em água doce, sistema de tratamento fecal também, sistema de tratamento de água, isso atualmente é importado. Se houver interesse de algum fabricante estrangeiro se colocar no Brasil, utilizar a fabricante nacional para desenvolver isso aí junto com eles, ótimo, a gente vai ter esse produto daqui a pouco também construído no Brasil. Mas se a gente conseguir, naqueles itens ali que tem potencial, ou que tem, sim, fazer com que a produção nacional se verifique realmente, teremos dado um grandíssimo passo para nacionalizar e para atingir o conteúdo local e até ultrapassá-lo nesses projetos novos agora, que são todos projetos em que o conteúdo nacional é muito mais explícito e muito mais rigoroso do que nos projetos passados. Vamos avançar isso até o final? Bom, termina essa e fecha essa aqui para mim, tá? Isso aqui é porque eu tenho que pedir a ele para fazer, porque não é possível fazer por aqui. São macros, né? Ok? Como esse material vai ficar à disposição, depois, então, os senhores consultem isso aí, quem estiver interessado. Isso interessa muito aí ao Sanson, ao pessoal de Navipeças, interessa muito ao pessoal de produção de equipamentos nacionais. Tem muita disponibilidade, por exemplo, esse sistema aí, anti-fouling, é tinta, né? Anodo de sacrifício, toda aquela parte de materiais e equipamentos aí de tratamento e pintura, é tudo nacional já, isso não tem nenhum problema. Fechando? Perfeito. Se nós avançarmos agora para essa parte aqui de equipamentos, aqui são equipamentos de barcos de apoio, né? Avança então para mim. Tem a mesma conceituação, a planilha pode ser um pouco diferente, mas aí vamos ver lá chapas, né, materiais e equipamentos de propulsão, mesmo tipo de especificação que aparece aí, aparece agora para os navios de apoio marítimo. Pode fechar?
E na terceira, opa, eu avancei demais. Isso é plataformas, a mesma coisa. Só que a planilha é um pouco diferente, aparece o tipo, pacote, nacional, importado, potencial, está com cruzinhas indicando se é uma coisa ou outra, e ali do lado a especificação final, onde tem ou não tem, aparece à direita, à esquerda ali, a listagem dos itens, indicando o que é o produto. Eu acho que isso aí também dá uma boa visão de como é que funciona essa questão e o que se compra no Brasil, o que se compra lá fora e o que se pode nacionalizar aqui, né? Fechando? Saindo dessa parte, vamos passar agora à parte de recursos humanos. Existem, por fase de construção naval, né, projeto de detalhamento das plantas, precisa de engenheiros navais, para compras e aquisição de sistemas, precisamos de especialistas em compras da cadeia de suprimento, com capacidade de negociação em inglês fluente, construção de blocos metalúrgicos navais, soldadores, mestres, etc., montagem dos blocos, metalúrgicos navais, soldadores, etc., e acabamento, metalúrgicos, técnicos operários de outras especializações, eletricistas, carpinteiros, especialistas em bombas e motores, enfim, para toda essa etapa de construção da embarcação ou da plataforma, que também é uma embarcação, existe necessidade de recursos humanos em fase de construção naval. É claro que há um grande esforço nacional, o Zé Renato vai falar sobre isso daqui a pouco, pelo Promimp, na capacitação de recursos humanos em todas as etapas da construção naval, inclusive no projeto e nas partes um pouco acima dela, no nível de geologia e em outros níveis até acima do nosso nível de construção naval. Nosso item construção naval é um item da cadeia, né? E abaixo do nosso item tem vários, que são os fornecedores, são os integradores, são os fornecedores de equipamentos, os prestadores de serviços, etc., etc. Uma política de recursos humanos, que a qualificação é essencial, apesar dos estaleiros realizarem um esforço próprio de treinamento nas escolinhas e dentro dos estaleiros, quando o operário, o empregado é admitido, ele passa para um treinamento, né, para se adequar à empresa, é sempre dado preferência para pessoas com o máximo de formação escolar e técnica. Evidentemente, tanto quanto possível, né? Em alguns locais há uma dificuldade muito grande em função da dificuldade de nivelamento das pessoas, né? Em função da escolaridade baixa. Aconteceu em Pernambuco, acontece em outras regiões do país, e às vezes até a gente tem a surpresa de descobrir que existem pessoas, operários, até de bom nível de qualificação de trabalho, enfim, e de qualidade do seu próprio trabalho, e que mal conseguem assinar o nome, às vezes não conseguem ler nem leitura fluente e nem escrever quase nada. Quer dizer, do ponto de vista funcional, são quase analfabetos. No entanto, com qualidade no trabalho, o que significa, então, que a gente pode dar uma melhorada nessas pessoas, alfabetizando, melhorando sua qualidade nessa questão, e eles serão ótimas pessoas no ponto de vista de depois se qualificarem na construção naval. Resultados alcançados: os estaleiros desenvolveram suas próprias unidades de treinamento e qualificação, através de suas escolas internas. Com essa rede de operação, um apagão de soldadores qualificados já foi evitado, e com as novas encomendas, o número de empregos diretos nos estaleiros pode chegar até a 60 mil em 2012. Para cada emprego direto em estaleiro, gerados aproximadamente 5 empregos indiretos na cadeia produtiva da indústria naval, atingindo uns 300 mil, levando em conta que nós estamos hoje em dia com 40, quase 50 mil empregos na construção naval diretos. E a retomada da indústria naval nos últimos 10 anos aumentou significativamente os empregos diretos nos estaleiros. Vamos ver aí que desde 2000 para cá, saímos de 1.900 empregos, 2.000 empregos em 2000, até os 46.500 que nós temos em 2009, com uma tendência crescente. Evidentemente, durante cada ano desse, existem pequenas oscilações em função da mobilização e da desmobilização de pessoal, isso é normal. As pessoas, às vezes, migram de um estaleiro para outro, de uma região até para outra, né? Mas a nossa tendência é de crescimento, vocês vejam que a curva é ascendente e deverá crescer cada vez mais em função desses novos projetos que estão sendo absorvidos pelos estaleiros. Bom, por região, aparecem as várias regiões do país, mais de 40 mil empregos foram originados pelas encomendas do setor de petróleo e da marinha mercante para estaleiros situados em diferentes regiões do país. Vamos ver como é que fica isso aí rapidamente. Região Sudeste, Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Angra dos Reis e Guarujá, que também faz parte dessa região Sudeste. Se vocês olharem ali, 11 mil em Niterói, quase 700 em São Gonçalo, Rio de Janeiro 3 mil e tanto, e